Olá, uma ótima tarde para você, uma ótima segunda-feira para você. Um friozinho aqui em São Paulo, mas vamos fazer uma belíssima semana, uma semana com criatividade, uma semana com ideia, uma semana com mudança de rumo na nossa carreira, por exemplo, ou com a realização do sonho da conquista do emprego, do tão sonhado emprego. Tem tanta gente desempregada no Brasil. Vamos mudar esse quadro? Eu quero que esse quadro mude. Eu batalho para que esse quadro mude. A gente vai ter um bate-papo muito legal aqui no estúdio. Esse é um dos nossos temas de hoje. Afinal, como a gente ficar mais interessante para o nosso contratante? Não é legal isso? Ou então, se tiver difícil a gente conseguir um lugar no mercado de trabalho, como realmente empreender de uma forma que tenha um efeito, que você não quebre, que aquilo dê certo? A gente vai conversar com a Daniela do Lago, que é coach de carreira. Daniela, seja muito bem-vinda, ela está aqui, daqui a pouco eu vou conversar bastante com você. A gente vai falar com esta publicitária, Beatriz Carmona, que teve uma criatividade muito legal na elaboração do currículo dela. É simplesmente demais. E a gente vai mostrar isso para você. Valeu a vaga, né? Valeu, com certeza. Vamos falar sobre isso. Vamos falar com essa fera, José Carlos Semenzato, que é empresário, um especialista em franquias. Meu irmão, que alegria ter você aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, Scatelli. Vamos falar, a gente tem muitos assuntos bacanas pra gente realmente mostrar que é possível dar uma virada, é possível a gente construir renda, produzir, melhorar a qualidade de vida da gente, da nossa família, usando criatividade, usando inteligência. Vamos falar com essas três feras. Obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Tem um outro tema muito legal. Vamos economizar energia elétrica? Vamos economizar energia? É possível a gente economizar e reduzir a nossa conta de luz? É possível, Alessandro? É um dos que mais gasta hoje dentro do nosso orçamento a energia elétrica e tem como economizar fazendo alguns ajustes. Você vai dar umas dicas muito legais para a galera? Com certeza, para você de casa aí poder sobrar mais recursos para você no seu orçamento. Aí. Isso é bacana. Tem bastante coisa que dá para se fazer que a gente nem imagina. Tem pegadinha que não vai mudar em nada nosso estilo de vida, mas vai fazer nossa conta cair, porque isso que é legal, né? Exatamente, exatamente isso. Tem coisas que a gente passa no dia a dia que a gente nem dá atenção e é esse que come parte do seu orçamento. Então presta atenção, hoje a gente vamos dar várias dicas sempre para você sobre como você economizar nas suas contas, mas hoje o foco é conta de luz. Então eu quero que você preste muita atenção, se prepara para anotar tudo, vai mudar a sua conta de luz. Aí no mês que vem você vai mandar mensagem pra gente e falar: Zuca, minha conta de luz diminuiu, cara, obrigado. Então você não pode perder. Tem outro tema muito legal, que é doação de órgãos. Eu adoro falar sobre isso, que a gente tem que estimular, a gente tem que falar mais, a gente tem que quebrar preconceitos e mitos. Reginaldo Boni está aqui, coordenador da Organização de Procura de Órgãos. Reginaldo, que alegria ter você. Obrigado, meu irmão. Vamos quebrar um monte de preconceito, vamos falar sobre como é importante isso, como isso se chama distribuir vida. Exatamente, a gente veio aqui hoje para falar de vida, né? E nada melhor do que começar a semana falando de vida. Obrigado. Para colaborar no que for possível. Já está colaborando, a tua presença aqui já é muito importante. Vamos falar muito sobre isso. Gente, seguinte, a sua participação é fundamental. Então você sabe, você tem que usar as nossas redes sociais, você já sabe alguns dos temas. Daqui a pouco eu vou para o primeiro tema, que é a higienização correta dos alimentos. Como é que a gente limpa direitinho os alimentos para não ficar doente, não é? Como é que a gente não leva problema para a nossa casa, doença para os nossos filhos? Os alimentos podem ser uma porta de entrada seríssima se a gente não fizer a limpeza correta. Vai ser nosso primeiro assunto. Mas eu quero convidar você sempre a participar, utilizando as nossas redes sociais. Gente, é tão fácil, é sempre de Azuca. No Facebook, no Twitter e no Instagram. Lá embaixo você está vendo a setinha, é o YouTube, porque o conteúdo do programa tá todo no YouTube a partir das 6 horas da tarde. Além do aplicativo da Gazeta, que tá lindíssimo, né? Para você poder acompanhar tudo. Nossa, que imagem bonita isso, hein? Higienização de alimentos com a Raquel Segovia. Tudo bom, Raquel? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem, Boa Zuca? tarde, meu amor. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo. Vamos lá. Como deixar os alimentos limpos? Como cuidar da higienização dos alimentos? Tem muita gente doente. Tem gente doente pra caramba. A gente teve um movimento aí de vírus diferentes no ar. A galera caiu doente esse ano, realmente. E tem uma porta de entrada que não é só o ar. Não é só o que a gente chama da gripe, né? A gente chama tudo de gripe, né? Mas não é só isso. Às vezes, um alimento que você lavou errado, que você não limpou corretamente, tá levando esse probleminha pra você. Você tá ficando doente, sua família tá ficando doente, ou não é? Exatamente. Existem muitos mitos, né, e muitas verdades com relação à limpeza e higienização dos alimentos. Então é importante a gente saber se realmente estamos limpando de uma forma correta e eficiente, né? Legal. A Raquel é nutricionista e vai explicar pra gente como fazer. Me ensina, vamos lá. O que você vai começar? Vamos lá.
Trouxemos aqui essa vasta opção de alimentos, Tá né? bom. E normalmente as pessoas têm muita dúvida, né? Como que a gente faz para higienizar? Desculpa. Primeiro passo, higienizar as mãos. Legal. Chegamos na feira com todos os nossos produtos, fomos lá, mexemos. Então, primeira coisa, higieniza as mãos e higieniza a nossa cuba da pia. Tá, antes de guardar, antes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Chegou, higieniza as mãos, higieniza a cuba, Tá. detergente mesmo, com água corrente, vai ficar tudo certinho, certo? Perfeito, tá ótimo. Então, a gente trouxe alguns alimentos pra gente mostrar pra vocês, né? Então, eu acho que a principal dúvida, Zucca, normalmente os É alimentos... salada, menina. Sempre É é a salada. salada. É a Exatamente. dúvida da galera. Porque o pessoal acha que tá limpando a salada direito e não tá. Não tá. Então, assim, principalmente é importante, quem tem o acesso aos alimentos orgânicos, Zucca, ter mais cuidado, porque tem mais bichinhos, tem mais sujidades, o que isso é bom, né? Sinal de que tem menos agrotóxicos, tem menos produtos que matam esses bichinhos, né? Presta atenção, olha que coisa importante isso. A gente tem uma busca, muitas pessoas, muita gente adotou o alimento orgânico, porque é legal, justamente Exato. porque tem menos agrotóxico. Mas tem outro lado disso. Então, em geral, olha que legal que ela falou, vem com mais sujeirinha, mais bichinho, porque o que o agrotóxico faz é matar justamente esses bichinhos. Ou seja, se você você conseguiu, paga um pouquinho mais caro, você tá tendo alimento orgânico na sua casa, tem que limpar ainda melhor, certo? Exatamente, Vai mas lá. sem muito segredo, tranquilamente. Por exemplo, que nós trouxemos essa alface, que é orgânica, então percebe que vem até com a raiz, isso é importante a gente tirar. Então, o primeiro passo para você começar a higienização dos alimentos é tirar as sujidades externas, né? Então, a gente aqui retira o nosso caulezinho, Tirou certo? o caule. Só pegar uma faquinha Por aqui. favor, fica à vontade, eu passo pra você. Obrigada. Então, a gente retira esse caulezinho. Tá bom. E aí vamos retirar, Zucca, as folhinhas As que folhas. estão mais machucadas, né? Ah. Então isso a dona de casa, né, lá na casa dela, ela consegue fazer com mais tranquilidade. Olha, folhinha por folhinha, vamos tirar os que estão mais machucadinhos, né? Então, por exemplo, tá mais velhinha, ó, por exemplo, essa daqui. Ó, Toninho. Tá vendo? Ela tá mais machucadinha, né? Mais amarelinha. Então a gente Isso vai tira. separando as que estão mais feinhas, Tá né? legal. E vamos deixando as melhores. Então, o primeiro passo pra gente fazer, por exemplo, aqui com as nossas folhinhas, é retirar a sujidade que tá mais grossa. Aí você usa que o quê? é a Água terra. corrente mesmo? Água corrente. Sempre higieniza bem entre as raminhas, tá vendo? Tá. Que é onde fica mais a terra, né? E onde ficam os bichinhos também. Tá. Né? Então, às vezes as pessoas têm bastante medo, preocupação com os bichinhos. Então, água corrente, ó, vai tirar sempre as sujidades mais grosseiras, né? Tá legal. Então, aqui um exemplo para vocês do nosso alface. Presta atenção, pessoal, que quanto mais ramificaçãozinho tem, mais difícil é para higienizar. Claro, porque fica terra ali no meio. Exato. Sabe um alimento que é bem difícil de higienizar, Zucca? O brócolis e a couve-flor. É mesmo. Atenção, pessoal, quando vocês forem fazer esse tipo de higienização, justamente para não ficar os bichinhos, certo? Tá. Tá aqui prontinho. Vou mostrar para vocês. Tem Uma um solução. produtinho. O que é isso? Esse produtinho, Zucca, inclusive eu já vou pegar o gancho para falar sobre uma outra questão que é um mito. O único produto que é autorizado pela Anvisa para higienização de alimentos é o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de Isso, sódio. com concentração de 2 a 2,5%, tá? Hoje no mercado nós já temos produtos para isso, específicos para higienização. Então eu aconselho vocês a comprarem esses alimentos específicos para isso. Tá, o produtinho específico para isso. Você compra esse produto Isso. específico para isso. Tá. Que está lá, que a Anvisa autoriza, enfim. Como que é a concentração que a gente trabalha? Zucca, Tá. uma colher de sopa, vai pegar do hipoclorito, Tá. a coloca numa bacia já higienizada para 1 litro de água, Perfeito. certo? Então isso vende em supermercado. Em supermercado já é próprio para essa Você questão acha de que higienização. isso é a melhor coisa? Melhor do que qualquer solução Essa caseira? é a única solução autorizada pela Anvisa e realmente eficaz. Tá legal. Pessoal, detergente, vinagre, de jeito nenhum. É mesmo? Ok? Por quê? Fica resíduo do produto no alimento e isso é perigoso, né, Zucca? Detergente, por exemplo, é um produto para fins de limpeza de utensílios, enfim, e não para higienização de alimentos, certo? Tá bom. Peguei aqui, então, meu alimento que já foi higienizado 1 a 1 e imersão. Então, e o vinagre também não funciona? Não funciona. Hipoclorito é apenas o produto que é autorizado e é realmente eficaz para matar as bactérias, enfim, todos os outros... É caro probleminhas. isso? Não, é baratinho. Assim, ó, é um produto fácil acesso, tá? No mercado encontra, já tem próprio para isso. O hipoclorito, na verdade, a gente conhece na nossa casa como cloro. Tá.
Mas eu não sugiro que vocês usem o cloro de limpar a roupa para isso. Porque Vamos você não- comprar, Pra não fazer a mistura em casa. Então, Exato. lá já tá na proporção certa. certinho. Aí A vem o quê? porcentagem de hipoclorito é um vidrinho. É um vidrinho e você mistura para quanto? Só repete. Uma colher de sopa Uma colher para de sopa 1 litro de água. Para 1 litro de água. Exatamente. Então pronto, então hipoclorito. Pronto. Hipoclorito, pronto. Colocou aqui 15 a 20 minutos 15 a 20 de imersão. Exato, é isso. Tá. Mas, Ah, vamos falar de outro alimento aqui. vai. A uva. Ah, Uva e morango, que são Tá. alimentos muito sensíveis, né? Tá. Como que a gente faria a higienização? Pego a minha uva, mesmo esquema do alface. mas vou peraí, ti- só antes do alface, só pra eu entender. Depois que você deixar ele 15 a 20 minutos, o que você vai fazer? Vai passar na água A de gente novo? vai passar na água de novo. Isso. Ah, pra tirar o resto do... Tirar o resíduo do hipoclorito, E né? aí você joga fora isso aqui ou você pode usar a mesma solução pra limpar outro alimento? Você pode usar para outras. Pode usar? Pode. Tá, então eu pode. posso fazer tipo uma Só linha se de for montagem assim. se for muitos alimentos, aí é bom a gente trocar. Tá. Outra coisa importante, não é indicado deixar a solução pronta muito tempo antes. Tá, Preparou, utilizou, descartou. tá bom. Esse é o trâmite melhor. Mas, por exemplo, uma salada do dia para salada da semana eu posso usar. Se eu for Pode. vou fazer essa limpeza ali, eu vou preparar a comida da semana. Então eu posso deixar 15 minutos, aí passo a água e tal, coloco outro para deixar 15 minutos. Isso, exato. pode. Pode. Inclusive, a minha sugestão, Zuca, é o seguinte: chegou do mercado, já faz esse processo. Você pode Já fazer esse limpa processo e isso. guardar limpo? Já. Não estraga? Não, de jeito muito pelo contrário. A manutenção do alimento já higienizado é muito melhor. Uma alface, por exemplo, que eu fiz todo esse trâmite, que a gente vai continuar, né? E eu guardo na geladeira dentro de um tupperware sequinho, ele tem a duração de muito mais tempo do que a alface sabia. sem higienização. Não sabia. Por Legal. quê, Zuca? Porque eu tirei as partes que estavam mais queimadas, que já estavam mais estragando, que tinha algum bichinho. Então, eu tirando tudo isso, o meu produto dura muito mais tempo. Perfeito, higienizado. adorei. certo? Adorei. Então, voltando aqui pro meu alimento uva, mais vai. sensível. Essa uva e esse morango, eu faço a mesma coisa. Vou tirar os bagos, Ah, é? certo? Isso. E vamos lavando, ok? Tira a sujidade mais grosseira Tá. e põe em imersão também. Ah, também? Só que uva e morango e kiwi, 5 minutos de imersão apenas. Ah. Porque eles são alimentos mais sensíveis, a casca é muito fininha, não precisa ficar de 15 a 20 minutos de imersão como os outros alimentos. Senão ele pode absorver um pouco do hipoclorito, né? Exato. Tá, então vamos lá. Então para salada a gente vai usar 15 minutos. De 10 15 a 20 minutos. 15 a 20, tá. Isso. E principalmente os alimentos que contêm mais sujidades. Ou seja, aqueles que são raízes, por Isso. exemplo. né, E Ali? aí, esses alimentos das raízes, Zuca, a gente tem um segredinho. Vai. Vamos lá. Se você observar a batata doce e a batata inglesa, elas chegam do mercado Chega ainda assim com mesmo. muita terrinha. Verdade. E agora, Zuca? E Como agora faz? a gente usa Vai usar esponja? Ah, porque usa sua uma água não vai esponjinha sair. ou uma escovinha, Ah, certo? tanto faz. Mas agora vem o segredo. Adoro muito o segredo. importante. Segredo é a melhor parte. Essa esponjinha vai ser única e exclusivamente para isso. Você não vai usar a mesma De esponja que você usa para forma lavar os alguma. pratos. Existe uma coisa que chama-se contaminação cruzada. Isso é muito sério e é muito importante. Então, terminou, higieniza com detergente e água corrente. Guarda. Deixa secar e guarda. A esponjinha vai ser somente para higienização de alimentos. Adorei. Certo? Então, a gente chega aqui, por exemplo, a Vai lá. batata, que ela vem com bastante sujidade, a gente Vai. utiliza a escovinha. Então, escovinha de cerdas delicadas, a gente não pode machucar o alimento, tá, Zuca? Tá. Isso é Você importante. tá tirando a terra só. Só tirando a terra, a gente vai tirar o grosso. Se você olhar lá na água escorrendo, Tô vendo, tá saindo uma escorre terra ali. bastante terra, né? É. Então, isso é muito importante a gente fazer. Escuta, você não tá usando nenhum produto químico aí. Aí é Nenhum só produto. água e a escovinha, Só água correto? corrente. A higienização, Zuca, Caraca, tá indo terra pra caramba pra embora ali. caramba. As pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas com relação Consegue a isso. mostrar, Toninho? Dá pra você chegar mais perto? Vê? Se Quanto tem de terra na água? somente a água seria o suficiente para higienização. Isso é uma dúvida que muitos pacientes me perguntam. E a resposta é não. Não, só água não é suficiente. Ela vai tirar todas as sujidades que a gente encontra no alimento, mas Tá. para garantir a segurança. Olha o que tem de terra aqui, cara. Exata- Numa E ó, batata. pequenininha a Uma batata. batata, cara. Se você não fizer isso aqui, você tá comendo terra. Exato. Então, para a gente garantir a eficácia real do alimento estar completamente higienizado, a água corrente é muito importante, Tá. mas a higienização do hipoclorito também. Tá, então beleza. Certo? Tirou a Então, terra. tirei bastante a terra, imersão. Pimba. E essa aí quanto tempo? 10 a 15 minutos também. Também 10 a 15. 10 a 15, isso. Tá bom. Certo? Perfeito. Kiwi, Kiwi. alimento mais sensível, né? Ah. Não usa escovinha. Sem escovinha. Água corrente também, certo? Tá? E aí esfrega, sempre com a mão higienizada antes. Lembra que eu expliquei? Lembra disso. Tirou o grosseiro, Tá.
imersão Tá. de 10 a 15 minutos também, certo? Tá. O kiwi não é menos? Desculpa, é verdade. 5 minutos. 5 minutinhos. Tá legal. Aqui também. Posso colocar vários tipos de alimento como eu fiz aqui? Posso. Pode? Não tem problema. Ah, se você calcular o tempo, né? Exato. Saber Por exemplo, que esses daqui vai ter exato. tudo bem. Kiwi terminei, já tiro. Bom, ficou aqui meus 15 minutinhos, tranquilo. Vou pegar Tá, e retiro o recesso de hipoclorito. tá bom. Enxuga? Certo? Então, Zuca, isso Vai. é uma grande dúvida. Nós minha é. precisamos guardar o alimento seco. Tá legal. Mas, é como eu falei, existe um problema de contaminação cruzada. Então, como secar? A vigilância sanitária, para pessoas que trabalham em cozinha, né, a gente tem uma técnica que a gente utiliza paninhos descartáveis. Só que assim, é um paninho para cada produto, então sustentabilidade, né, Zuca? Menina. Qual que é o meu truque? Deixar secar natural. Não tem problema? Não tem problema, mas tem que ficar bem sequinho. Principalmente os alfaces, as folhas, né? Lavou tudo, tirou o hipoclorito, coloca numa bacia, deixa secar bem. Tá. Coloca num potinho, tampa, geladeira. Tá bom. Gente, vai durar 15 dias, tranquilamente. Gostei disso. Certo? Muito bom. E a banana? E a banana? Gente, Tem higienização da banana? alimentos que possuem casca grossa, que protegem muito o alimento. Banana, melancia, melão. Higienização apenas com água, não precisa imersão. Não precisa. Não precisa. Mas com água, sim. Água sim. Tira a sujidade grosseira, seca e guarda. Certo? Muito Seca, legal. deixa secar no natural, né? Laranja e limão, menina. Também, mesmo esquema. Tira, lava com água. Só água. Só água. Não usa detergente. Não, de jeito nenhum. Não usa esponja. Também pode até usar, se for a esponjinha nossa própria, para esse tipo de higienização. Tá. Outra coisa importante, Vai. Zuca. Cenoura. Cenoura sensível, certo? Toma cuidado. Pode tirar a sujidade. Normalmente a cenoura vem com terra também. Usa a nossa esponjinha ladinho amarelo. Ah, no amarelo, nesse caso? Isso. Tá. O mais recomendado, Zuca, é ter uma esponjinha e uma escovinha. Tá. Porque aí, dependendo do alimento, você utiliza. Lava somente com a água. Tá. Tira o grossinho com a parte amarela, tá? Sempre tomando cuidado. Lembra que eu disse, é importante tomar cuidado para não machucar o alimento. Tá, perfeito. Ele pode ser um risco de contaminação. Aqui Claro. ele ainda não está higienizado, né? Se você abrir, você vai estar Exato. colocando a sujeira pra dentro. Pronto, higienizei. Imersão, de 10 Também. a 15 minutos também. 10 a Agora 15. uma questão muito importante. Vai. Posso picar a cenoura e depois colocar no hipoclorito? Pode. Não. Tá vendo só? Porque você tirou a casca, né? Exatamente. Você vai deixar o alimento exposto dentro da solução. A ideia da solução do hipoclorito é justamente higienizar o alimento, de onde estão as Lá de fora. sujidades. Exatamente. Do lado de dentro, não. Então, ele não pode ter contato com o produto. Higienizou do lado de fora e depois que tiver sequinho, bonitinho, aí pica e utiliza. Tem uma pergunta de telespectador, mas espera aí, calma, antes, só porque eu fiquei com uma dúvida grande. E a cebola, menina? Como é que Cebola faz? não higieniza. na Não faz verdade. nada? Não. Só se ela estiver muito suja de terra. Você pode passar uma aguinha. Pode passar? Pode, Senão- pra tirar. Senão, não. Senão, não. Ela é muito protegida, né? Tá. Então, ela dificilmente vai ter algum tipo de contaminação ou algo do gênero. Tá. Está muito cheio de sujidade? Lava Água. na água, igual a gente faz. Só água e só com a mão, sem água, esponja, sem nada. Sem nada, porque ela é sensível, né? Se eu colocar essa escovinha aqui, eu posso machucar. Putz, Acabou, muito legal. já utilizo. Pergunta telespectador, põe na tela, não é exatamente sobre limpeza, mas é sobre o Vamos lá. alface, você vai gostar. Tá. Por que alface costuma queimar na geladeira? Essa é uma pergunta muito boa, é da Priscila Cristina. Obrigado, Priscila. A temperatura, né? Dentro da geladeira, cada parte dela possui uma temperatura. Por isso que a gente tem a parte de baixo, que é onde guarda-se os vegetais, porque ele é menos gelado, Tá. então não vai machucar. Melhor forma de higienização, dentro de um recipiente com tampa, sequinho, que aí ele vai durar, ele protege da temperatura muito alta, muito Tá. baixa no caso. Porque ele tá fechado. Exato, e tá protegidinho, tá limpinho. E já é por higienizado. causa disso. Exatamente, inclusive a couve, né? A couve, ela tem essa característica de estragar fácil. É verdade. Se você faz esse processo de higienização, coloca dentro de um recipiente apropriado, a manutenção dela é muito melhor. Gente, certo? que dicas legais. Raquel Segovia, nutricionista. Adorei. Muito obrigado, obrigada. viu? Tá convidadíssima a voltar. Obrigada, viu? Adorei, obrigado. Obrigada. Aprendi muito. Seguinte, vamos fazer um intervalo antes? Não? Já vamos pro bate-papo agora? Ai, que coisa boa! Criatividade na hora de procurar emprego. Criatividade, adoro falar sobre isso. Gente, muito obrigado pela presença. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem muito desempregado no Brasil, a gente quer mudar esse quadro.
Eu acredito que a gente vai mudar, mas não tá fácil, tem muita coisa para fazer aí, né, seu Exato? Mas a gente tem que ter criatividade de qualquer forma para empreender, para procurar emprego, para a gente se recolocar, o que quer que seja, para fazer essa roda girar novamente. Daniela do Lago, coach de carreira, está aqui com a gente. Obrigado pela presença, Daniela. Eu que agradeço o convite. Beatriz Carmona, que é publicitária, eu falei, ela teve uma criatividade muito legal no desenvolvimento do currículo dela e deu certo, foi legal. O José Carlos Semenzato é um empresário, um especialista em franquias, um cara que se reinventou de uma maneira muito inteligente. A gente vai falar um pouquinho da história dele e vamos absorver um pouco dessa experiência aqui para distribuir para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Primeira coisa, eu quero contar a tua história. Como é que foi? Que criatividade foi essa? Ó, isso aqui não é merchandising de refrigerante, a gente não vai servir refrigerante pra galera. Você vai entender. Explica pra gente, vai lá. Conta pra mim, Beatriz, o que você fez? Aqui tem 2 garrafas. Tá. Uma é a que eu enviei para uma vaga de emprego e a outra foi a que eu ganhei da própria empresa depois que eu fui efetivada. Tá. Quando eu tinha 17 anos, eu vi uma vaga de aprendiz e eu fiquei apaixonada pela empresa e eu queria entrar naquela empresa. Tá. Daí, Não é difícil você saber qual é a empresa, né, gente? Não preciso nem falar. Daí eu enviei meu currículo online, só que não tive retorno. Tá. E é engraçado porque você consegue acompanhar, que eu enviei pelo LinkedIn, quantas pessoas também se candidataram. E daí passou 2 semanas e já estava 300. Eu fiquei pensando em uma forma de chamar a atenção deles. E como é uma empresa de marketing digital, criar um currículo numa garrafa de Coca-Cola foi uma solução. Sacada legal. Isso é sensacional. Olha aqui, dá uma olhada aqui. A gente está colocando... Enche a tela pra galera aí. Olha isso. Olá, meu nome é Beatriz, tenho 17 anos, estou cursando o último ano do ensino médio, né? Conheci a Rich Local, é isso? Isso, a empresa. Através de um anúncio no LinkedIn, estou fascinada com o perfil da empresa e apreciaria a oportunidade de trabalhar com vocês. E aí vai, ó, me candidatei, ela usou o rótulo. E aí tem até um link, Descubra-me. É um link que redireciona para o meu perfil. E aí lá eles poderiam ver o meu currículo completo. Até porque não cabia tudo não ali. cabia tudo na Coca. Escuta, e me diz uma coisa, você tinha a possibilidade de enviar o currículo físico ou não? Eles abriam só o envio eletrônico? Não, somente eletrônico. Então, como é que você fez? Como é que você quebrou? Esse ponto é muito legal. Eu fiquei stalkeando a empresa. Explica pra galera de casa. Fiquei pesquisando quem era o diretor de RH, onde que era a empresa, como fazer para entrar lá. E depois que eu fiz a Coca, eu fui até lá pessoalmente, entreguei na recepção. E falei, olha, essa garrafa aqui é pro fulano de tal. E só que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Que depois que eu entreguei a garrafa, eles não tinham percebido, nem a recepcionista, nem o diretor de recursos humanos, que estava adulterada, que era um currículo. Meu Deus! Daí eles guardaram na geladeira e ficou lá. Eles só foram saber depois que o tempo passou e eu percebi que eu não tive ligação da empresa, que eu postei nas minhas redes sociais. E isso viralizou e chegou até eles. E assim, com o viral, eles viram que era um currículo. Sensacional. Ou seja, você usou muitos caminhos. A tua história é muito legal, porque você não se contentou com o caminho oferecido. Tinha um caminho oferecido, que era você enviar um currículo de forma eletrônica. Pronto. Beleza, mas você achou que aquilo não era suficiente. Primeiro porque você não teve retorno, depois porque você viu que você tinha uma concorrência grande. Aí você foi lá, criou um negócio, primeira sacada legal. Você levou pessoalmente, ainda assim não deu certo. E aí você usou suas redes sociais. Você atirou para todos os lados. Foi tiro para todo lado. Até dar certo. Deu certo. E aí você foi... Aí eu fiz 3 entrevistas. Tá. Que apesar da Coca-Cola ter sido algo inusitado, que chamou atenção, não é só isso que você precisa para uma vaga. E como eu estava qualificada, consegui a vaga. Muito bem. Muito legal. O exemplo dela é um exemplo a ser seguido? Não ficar fazendo, claro, o currículo em rótulo, não é isso? Mas o que eu quero dizer é, você... A criatividade e a forma, principalmente. Olha, ela comentou alguns pontos que eu acho muito importante da gente colocar isso. Vai. Premissa número 1. Você vê que primeiro ela usou a palavra paixão. Ela falou, me apaixonei por aquela empresa. Legal. Quem dera, não é verdade? As pessoas que estão assistindo a gente se apaixonasse de verdade, fizesse uma relação das empresas as quais tem interesse em trabalhar. E por que raios você pode contribuir com aquilo? Tá. E aí foi a premissa número 1 dela. Ela falou, ok. E aí ela mandou o currículo e realmente o retorno no trabalho conosco, no site das empresas, é de 2%.
é muito pouco, mas também você não pode limitar esse recurso. Vocês precisam cadastrar o seu currículo no site lá do Trabalhe Conosco. Não vai mas a desistir taxa de disso, retorno, ela é mínima, mas é um caminho também. Aí o que ela usou? Ela falou, eu preciso me destacar, né? Eu preciso fazer algo diferente para com que eles me notem. E aí ela fez lá, porque é uma agência de publicidade, enfim, tem a ver, né, o rótulo aí, essa forma diferenciada, ela colocou isso lá. E mesmo assim ela não desistiu. E tem um outro componente que é a parte comportamental, que é a persistência. Então ela falou, poxa, eles não viram, ninguém me falou nada, ela foi posta numa rede social e ela continuou. E o fato dela ter essa persistência se deu através dessa paixão dela por conseguir isso. Eu acho que isso é o que move as pessoas para conseguir exatamente chegar onde elas querem chegar, é o que separa o joio do trigo, é o que muitas pessoas desistem no meio do caminho porque vê uma primeira dificuldade e não é fácil para ninguém. Claro que não. Não tá fácil aí, não é? 13 milhões de pessoas. Pois é, isso mesmo. Então, assim, As que estão procurando, né? Você precisa persistir e a única forma de você persistir é você querer muito aquele negócio. Então, muito bom. Né, isso que esse trem, eu acho que a base disso está exatamente na paixão. Gostei. Semenzato, falar em paixão por negócio, por transformar, por empregar, o Semenzato é um excelente exemplo disso. José Carlos Semenzato tem uma história muito bacana. É empreendedor desde moleque, né? Vendendo coxinha, começou? Como é que 13 foi? anos. 13 anos, cara. E interessante. Cafelândia? Em Lins. E eu fui descobrir, Zucatelli, que eu fui o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, com 20 e poucos anos depois, claro. Porque à época eu não conseguia fazer uma analogia, era muito, muito novo. E estava fazendo aquilo muito intuitivamente. E minha mãe comprou um Fusquinha, 1962, com a venda das coxinhas. Eu morava na periferia de Lins, família muito humilde. Minha mãe era dona de casa, meu pai era pedreiro. Então, mas a vontade de empreender, a vontade de crescer profissionalmente já estava desde a infância. Muito estudo, muita preparação. Mas dentro desse case de como eu diminuo esses 13 milhões de desempregados, de como eu consigo tomar essa vaga. Com 15 anos de idade, lá em Lins ainda eu tive meu primeiro registro em carteira de trabalho, com meio salário mínimo, copiador de Xerox. Copiador de Xerox. Vou resumir uma história longa, fazendo uma história curta. Por favor. Éramos 23 colaboradores. Dos 15 aos 16 anos eu me torno o gerente dessa copiadora. Eu chegava às 6h30 da manhã e ia fazer o controle de caixa. Eu me destaquei nesse um ano. E o que eu vejo daquela época, que eu queria passar para os telespectadores agora. Faça isso. Atitude de dono. Com 15, 16 anos de idade, eu não fui ser um empregado. Embora tivesse uma carteira registrada de trabalho, o meu comportamento naquela copiadora era o comportamento de dono. Eu cuidava de como a copiadora poderia gastar menos, como eu poderia surpreender o cliente. E sabe qual foi o resultado disso? Um consultor de empresas de Lins, um auditor de empresas que eu atendia no balcão da copiadora, viu em mim algo diferenciado. Falou, esse garoto tem alguma coisa diferente. Passaram-se 6 meses e ele me convidou para ir fazer um curso de programação de computadores. Curso esse que mudou a minha vida. A gente está falando de Olha, 35 anos atrás. Tá, vai. 35 anos atrás. Porque é importante essa informação. A história da programação de computadores, depois de que maneira ele se reinventou nisso. Presta atenção que é muito importante. Olha só, esse curso de final de semana, aos sábados, mudou a minha vida. Porque com 16 para 17 eu estava programando os primeiros computadores que chegaram no Brasil, os PCs. Com 16 para 17 anos eu entrei num colégio técnico em Lins, para fazer um curso técnico, eu colegial junto, ensino médio, e eu me formei em técnico em processamento de dados. Daí para frente, foram 5 anos dentro de uma sala de aula, como professor de computação. Eu não tinha pedagogia, eu fui convidado pelo Instituto Americano de Lins, da Igreja Metodista, para ser professor 2º grau, com uma autorização especial da Secretaria de Educação. Olha só, 18 anos, professor 2º grau, lecionando para mais de 200 alunos um curso técnico. Bom, um dos melhores programadores que Lins teve na história, cresci muito, cheguei a todos os pontos dentro de uma empresa que eu poderia chegar, como programador de computador, como analista de sistemas, mas aquilo tudo era pouco. Tinha uma veia empreendedora lá dentro que queria ir mais longe. E aí veio a inspiração para eu criar
o maior centro de formação profissional do Brasil, que foi a Microlins, que eu cheguei a 500 mil alunos ativos e transformei a vida de milhares, de milhões de jovens da periferia do Brasil, porque a Microlins foi e continua sendo o maior centro de formação profissional, que é a faculdade dos menos favorecidos, onde ele aprende uma profissão e ele consegue o seu primeiro emprego como auxiliar de contabilidade, RH, informática, enfim, todas as áreas, curso de vendas, então todas aquelas atividades que podem gerar emprego imediatamente, foi onde eu passei a me dedicar. Sim, isso exato. foi o maior sucesso no Brasil. E é até hoje. Sem Agora, dúvida. o que eu acho que é muito legal é essa capacidade de reinvenção. A gente está pegando vários exemplos aqui, mas algo que começou como uma escola de informática, em algum momento você viu, peraí, o mundo está mudando. E muito rápido. Exatamente. Então, as pessoas estão em busca de uma escola de informática para quê? Para conseguir um lugar no mercado de trabalho. E aí ela virou uma escola de profissões. Isso. E aí você ampliou porque você viu, peraí, informática não é a única porta, talvez até deixe de ser uma É uma porta. ferramenta apenas de trabalho. Né? É isso. E aí você viu. Por que os caras estão aqui? Qual é a dor deles? A dor deles é conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então você conseguiu reinventar o teu negócio. Exatamente. E mais importante que isso, imediatamente eu criei um dos maiores portais de encaminhamento ao mercado de trabalho, onde o aluno, quando chegava na escola, a primeira aula dele, ele recebia uma carteira de trabalho, claro, fictícia, mas que a cada semana a chance dele conseguir o primeiro emprego ia chegando. Legal. A partir daí vieram os cursos do Instituto Embeleze, cabeleireiro, manicure, pedicure, transformando milhões de mulheres pelo Brasil, mudando a renda da família, melhorando a educação, E capacitando. entretenimento, capacitando. capacitando. Claro. Quando você leva essa possibilidade, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo têm que parar de achar que é só fazer uma faculdade que vai mudar a vida dela. Vamos lá. É só fazer A um gente curso tem que ir em busca de técnico. mais coisa. Não, ela tem que se capacitar de alguma forma. Isso. Tem tantos cursos livres de finais de semana, à noite, que você pode fazer, que te capacita para um emprego. E não precisa começar no emprego vitalício, com o maior salário que existe, não. Eu comecei como copiador de xerox e fiz a minha ascensão profissional. Trabalhando e se capacitando. Sem dúvida. Daniel, acho que isso é muito legal a gente falar sobre isso, porque o exemplo do Semenzato é fundamental para a gente ver, porque ele é um cara que se capacitou e Isso. depois ofereceu capacitação. Isso é um pulo do gato muito importante para quem está em casa agora. Eu quero falar muito para quem está em casa, aquela nossa amiga que está nos assistindo, que o filho está batendo a cabeça, não está conseguindo se E que recolocar. não vai. É isso. É. A gente tem que falar sobre essa. Hoje tem muita opção de formação no mercado. Tem. Então, mas olha só, apesar de ter muitas opções, o que falta, na verdade, o que eu vejo, eu sou professora, né? Eu dou aula há 13 anos, eu sou professora dos cursos de MBA, e o que eu observo é que as pessoas chegam lá, muitas vezes, despreparadas. Elas até vão num curso, até passam por um curso, mas elas não aprendem de verdade. Porque elas não se dedicam. Não se dedicam. E aí o que o mercado está precisando não é, muitas vezes, o diploma, já que a gente está falando de reinvenção e a legal. mudança de mercado, não é o Formação diploma. prática. Exatamente, aquilo que realmente você sabe. Porque, por exemplo, se eu tiver que contratar para as minhas empresas uma pessoa para falar inglês, por exemplo, e vem um profissional com um currículo e fala assim, ó, eu aprendi... Inglês fluente. Inglês advanced, alguma coisa assim, e uma outra pessoa que nunca fez um curso e que lavou prato em algum momento é um autodidata. Aí você entrevista os Aí dois na hora ingleses. de entrevistar, let's talk in English. Aí o cara que lavou prato e tal, sei lá o quê, é um autodidata, consegue desenvolver, mesmo até com um vocabulário um pouquinho diferenciado, entendeu? Assim, que precisa daquele Às vezes ajuste. vai, nós fica, mas ele se mas ele foi, explica. mas ele foi. E a outra pessoa que tem um diploma não consegue desenvolver. Quem eu contrato? Então, o diploma em si, gente, no futuro eu vejo que ele não tem peso. O que realmente pesa é aquilo que você sabe. Portanto, vocês precisam se capacitar e capacitar assim de verdade. Aprender de uma vez por todas. Quantos profissionais chegam e falam assim, Daniela, eu tenho um curso de 2º grau. E aí eu sou escritora, eu falo assim, leia pra mim e tal, Tem os interprete 3 isso livros aqui da pra Daniela, mim. deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Eu até trouxe pra vocês, eu presentear Obrigado. vocês com os livros. E aí, de repente, a pessoa ela não sabe interpretar um texto. Então, realmente, ela passou por aquilo, mas ela tem, enfim, o que eu chamo de um analfabeto funcional, né? Esse primeiro livro, Despertar Profissional, ele tem dicas de comportamento no trabalho. Eu vou presentear a Bia, Obrigada. né? Posso chamar de Bia? Claro. Tá? Tem dicas aí de como fazer o currículo. O UP, ele tem 50 dicas para decolar na carreira. São 10 capítulos, gente, só para quem tem início de carreira. Que legal, bacana. Tá?
E aí tem capítulos para liderança, para as mulheres e para quem quer dar um upgrade. E o último livro que é do feedback, que tem uma técnica de como fazer uma crítica. Mas o que eu estou voltando ao nosso assunto, as pessoas precisam se capacitar de verdade. É isso que as empresas buscam. Então, por exemplo, se você é exato nas empresas, na sua, pouco importa se a pessoa tem um monte... São 1.800 franquias no Brasil. Então, hoje. tem um monte de diplomas em si, mas sim o que a pessoa sabe fazer, o que ela é capaz de fazer, de gerar um bom resultado. Você vê, a Bia mesmo, para ela arrumar um primeiro trabalho, ela já mostrou algumas competências comportamentais muito relevantes, muito importantes, que essas sim fazem a diferença, né? O Semesato comentou uma coisa muito legal que eu achei bacana: ninguém começa no topo. Não importa quanta habilidade técnica você tenha. Se você tem um monte de diploma e você não tem habilidade comportamental, a experiência profissional, você não herda de ninguém, ninguém doa a você, você não pode comprar um troço como esse. Você precisa trilhar. O problema é que hoje tem muita gente querendo começar como chefe, né? Não vai dar, não rola, entendeu? Não vai dar, então não importa, para com isso. O maior desafio. A garotada, infelizmente, precisa entender que a gente tem que fazer passo a passo. E tá tudo bem, tá tudo certo. E não tem vergonha nisso, né, Bia? A gente tem que aprender, não é? Sim, é verdade. E você tá cada vez aprendendo, não é? Tá assim a tua história. Eu comecei lá de baixo e fui crescendo. E fui efetivada. Foi efetivada? Sim, isso demorou quase 2 anos, é um processo. É isso, você tá vendo só? Ela teve uma batalha enorme pra entrar. Você imagina se ela entra e fala assim, não, legal, agora eu tive toda essa criatividade, eu fiz tudo isso. Eu sou gerente de marketing. Eu já quero ser a gerente em 6 meses. Não teria sido efetivada. Tem pergunta do telespectador, deixa eu ver o que a galera tá perguntando. Põe na tela aí, vamos ver. Pode colocar. Opa, tá aqui, ó. A Ângel, obrigado, Ângel Santos. Como elaborar um bom currículo quando se teve apenas uma experiência profissional? Daniela, essa pergunta é boa para você. Sim. Consegui meu primeiro emprego e trabalhei nessa empresa por 15 anos. Fiquei desempregada ano passado. Ou seja, ela acha que tem pouca experiência. Ela acha que tem uma coisa para colocar. Entenda, você acha que tem. Fala. É isso mesmo. Gente, premissa número 1, não existe, eu tenho pouca experiência ou muita experiência. Você tem experiência, ponto final. Ficou 15 anos numa empresa? 15 anos numa empresa. Então, tem pessoas que falam assim, eu tô 15 anos, mas se você fez sempre uma única coisa, aí você tem menos coisas a dizer do que uma pessoa que passou, sei lá, 1 ano, 2 anos, fazendo uma série de outras atividades. Então, o que eu falo? A estrutura de um bom currículo, tá? Primeiro, você coloca lá o seu nome, é claro, né, os seus dados e a vaga bem destacada do que realmente você quer. Então, analista de publicidade, enfim, o que você deseja. Logo abaixo vem as suas qualificações profissionais. É isso que me interessa. É isso que interessa o selecionador, tá? Então, essa a moça que passou 15 anos, Ângel, né, nas empresas, você coloca aquilo que ninguém te tira. São os seus resultados, o seu conhecimento, aquilo que você fez. Então, coloca lá em termos de resultado, 15 anos de experiência num segmento de tal, tal e tal. Atingir tantos resultados vendendo não sei o quê, gerando uma economia para a empresa de tantos. Experiência na área, no setor administrativo com foco fazendo projetos assim, assim, assim. Coloque em tópicos de frases curtinhas as coisas as quais representam a sua história, porque sua trajetória. Porque com certeza em 15 anos ela fez muita coisa lá. Óbvio que fez. As pessoas fazem, então, e as pessoas esquecem de atribuir esses resultados. Fala, eu tô aqui no meio da empresa, é o grupo que está fazendo, então não é meu, mas é seu sim, você fez parte daquele time. Então coloque isso, isso é o que interessa. Pouco importa se você trabalhou em 27 empresas ou em uma organização. O que me importa exatamente são os seus a sua capacidade resultados. profissional. Agora, Samisa, tem uma outra coisa legal para a gente acrescentar, aproveitando a pergunta da Ângela aqui, por exemplo, de repente, neste período de 15 anos... tem muita coisa para falar aí. E para se capacitar. Sem dúvida. A primeira coisa, a inquietude. Eu não posso ficar 15 anos dentro de uma empresa passivamente e depois, não estou criticando, mas eu estou mostrando que ela poderia ter feito diferente. E dá para fazer diferente. Então, talvez até ela tenha feito. Nesses 15 anos, ela precisa mostrar ela isso para as teria pessoas. que se capacitar. Primeiro, não é porque eu estou num emprego hoje, é que eu tenho que estar conformado com o status quo atual. Eu nunca tive conformado. Eu sempre quis crescer. Então, se eu quero crescer, eu tenho que buscar capacitação a todo instante, leitura fora, cursos livres, para eu poder, se eu não tenho a chance durante 15 anos dentro dessa empresa, quer dizer que essa empresa é pequena demais para me reter ali. Isso é legal. Vou buscar oportunidade, eu vou distribuir currículos, como ela fez, eu vou buscar um crescimento em outra empresa. Eu não posso me dar por satisfeito e achar que eu tenho que trabalhar a vida inteira dentro de um lugar. Eu trabalhei em 2 empresas e na terceira eu fui empreender. Eu não esperei ter a terceira empresa, porque eu sabia que a minha limitação
como um executivo, já tinha terminado ali. Você tinha chegado onde você poderia chegar naquele setor. Então, eu acho que as pessoas que estão conformadas, elas tendem a ficarem desempregadas amanhã. Porque com a evolução que está havendo, a uberização, crescimento de delivery, tudo voltado para o digital, a tendência é que ou você se capacita ou você ficará fora do mercado. Então a dica é essa, vai buscar aprender sempre. E tem uma coisa legal, aproveitando tudo isso e fazendo um caldo dessa história, o teu exemplo é muito bom, viu, Ângelo? Obrigado por ter mandado a tua pergunta pra gente. Porque se você está pegando um exemplo de alguém que esteja numa empresa, tá? Você está bem na tua empresa. Que legal, você está ganhando bem, está pagando as contas, está sobrando até uma grana, está viajando, tá legal, tá boa. Mas lembre-se que o mundo vai mudando. Então, mesmo que você esteja bem, tenha sempre esta vontade de mais, esta vontade de querer mais. E essa vontade passa por você se capacitar mais. Então, vai estudar. Mesmo que a tua empresa não te exija isso, não é problema da empresa, é teu. É seu. Então, vai em busca de estar melhor e mais preparado, sabe? É isso, para buscar realmente o desafio Dentro ou de fora da crescer. empresa? Se a empresa não te permite isso, vai buscar a próxima oportunidade. Todos os dias eu parabenizo os executivos que entram como estagiário, e eles crescem dentro da minha empresa, e quando eles vão embora, eu bato palmas para eles. Eu falo, olha, estou feliz porque eu te dei a oportunidade de você se capacitar e você aproveitou, e você está voando. Você não sabe a felicidade que eu tenho quando eu vejo a ascensão profissional. Então é isso, acho que a grande dica é essa, atitude de dono, e não se conformar nunca com o status quo atual. Tem que aprender todos os dias e tem que buscar novos desafios todos os dias. Adorei esse bate-papo com vocês, gente. Que legal. Espero que ajude você que está aí na tua casa, que está pensando, está querendo mudar de vida ou está desempregado. Vamos sair do sofá e vamos fazer isso acontecer com algumas ideias que a gente jogou para você aqui. Agora é com você, mas a gente jogou algumas ideias. Daniela do Lago, coach de carreira, obrigado. Bate-papo delicioso. Obrigada, Dicas muito legais. Beatriz Carmona, que exemplo legal que você deu para essa garotada toda. Sucesso para você. Obrigada. Muito obrigado. Sou seu fã. Semenzato, não preciso nem falar nada, meu irmão. Ótimas dicas maravilhosas. Adorei também estar com você. Conte comigo sempre. O setor de franquias é um setor maduro, cresce muito, emprega muita gente. Verdade. Né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar. Emprego existe. Será que vocês estão preparados que estão nos assistindo? Vocês estão qualificados? Eu acho que essa é a grande mensagem para você ficar na cabeça de todos hoje. Obrigado, gente. Obrigada, adorei. Viu? Vamos repetir esse bate-papo. Vamos fazer de novo, viu? Foi muito bom. Obrigado. Rápido intervalo no próximo bloco. Vamos falar sobre doação de órgãos. Cara, esse assunto é tão importante. Gente, falar de vida, né? Vamos falar de distribuir vida. É isso, doação de órgãos. Vamos acabar com os preconceitos, por favor. Tá bom? A gente já volta. Até já. Estamos de volta ao vivo no Dia Azuca para todo o Brasil, aqui na TV Gazeta, Avenida Paulista 900, com as suas mensagens, com as suas participações nas nossas redes sociais. Põe na tela para a gente ver. Olha, Fátima, as pautas de hoje estão sensacionais. Parabéns pelo programa e toda a equipe. Como sempre, a Gazeta traz informações e entretenimentos úteis para agregarmos na nossa vida. Adoro. Obrigado, Fátima. Beijo para você. Olha a Patrícia, meu Deus, olha que coisa fofa. Assistindo o Dia Azuca em pleno aniversário de 30 anos com o seu amor, o Henrique. Meu Deus, que coisa linda, Henrique. Parabéns, Patrícia. Parabéns, feliz aniversário pra você, meu amor. E parabéns pro Henrique, o nosso Batman de hoje. Beijo pra você. Obrigado. Olha a Rosa Laurentino. Oi, Zuca, boa tarde. Ah, não acredito nisso. Olha essa figura. Parabéns pela pauta da obesidade dos nossos pets. Falamos sobre isso na quinta-feira, foi bem legal. Tenho um filho de 4 patas e amo muito, mas tá muito gordo, não? Vai emagrecer. Você vai emagrecer. Tá parecendo paçoca, velho? Vai emagrecer, tem que emagrecer, cara. A gente vai dar outras dicas pra você outro dia, tá bom? Vamos voltar a falar sobre isso. Obrigado pela mensagem, Rosa. Olha a Márcia. Adorei te conhecer. Você é incrível. E hoje o programa vai falar de um assunto que estão batalhando para uma maior divulgação, doação de órgãos. Muito obrigada. Por nada, meu amor. É isso aí. Isso aqui é a nossa missão. A gente tem que falar sobre isso sempre. Vai ser um bate-papo legal. É o próximo assunto. Antes, roda a vinheta do Você Viu. Vai lá. Olha que legal isso aqui. Físico e astrônomo brasileiro é o primeiro latino-americano a receber o Oscar da Espiritualidade.
Coloca umas imagens pra gente aí. Esse cara, ó, é o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser. Recebeu o prêmio Templeton 2019 em uma cerimônia nos Estados Unidos. O prêmio é considerado o Oscar da espiritualidade. É dado a personalidades que contribuíram para afirmar a dimensão espiritual da vida. É o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio. Criado em 72, vai receber 1.100.000 libras. É uma grana, gente. Isso é mais ou menos 5,5 milhões de reais. Apesar de ser um cientista, Marcelo não acha que a ciência e a espiritualidade são coisas opostas. Que legal, né? Ele gosta de manter a mente aberta, acredita que Deus é uma questão de interpretação e para ele, se Deus for a natureza, por exemplo, então ele é um religioso. Muito legal ver um brasileiro nesta posição, conquistando um prêmio tão importante. E é legal pra gente quebrar os preconceitos, né? Tá vendo só? O cientista ganhando um prêmio que tem a ver com espiritualidade. Tá vendo só? A gente não precisa estar de um lado só da coisa ou do outro lado só da coisa, não é? O menor bebê do mundo a sobreviver tem alta do hospital nos Estados Unidos. Eu vi essa notícia e fiquei muito feliz com a sobrevivência dele, com a saúde dele, com a alegria da família. É a menor criança do mundo. Nasceu com apenas, presta atenção no que eu vou dizer agora, 245 gramas. 245 gramas, o peso total do bebê. 23 centímetros. Possivelmente o menor bebê a sobreviver a um parto prematuro. Recebeu alta do hospital em que estava internada uma menina há 5 meses em San Diego, na Califórnia. A Seibi nasceu depois de 23 semanas de gestação. Só pra gente lembrar, o normal seriam 42 semanas. A mãe da menina teve uma complicação na gestação, os médicos foram forçados a fazer o parto. Ela era tão pequenininha que a equipe do hospital comparou o peso e o tamanho ao de uma maçã grande. Segundo os médicos, o bebê ia ter só algumas horas de vida. Por um milagre, contrariando todas as expectativas, Seibi sobreviveu. Ganhou peso, depois de 5 meses internada, teve alta, foi para casa. A família e a equipe toda do hospital comemoraram muito. Eu vi entrevistas das enfermeiras chorando de emoção. Coisa mais linda. Seibi, vamos contar muito sua história ainda, menina. Um beijo para a família. Detentas da penitenciária feminina da capital paulista, São Paulo, lançam um livro de poesias. Olha que legal isso. Falando em arte, olha que legal isso. Quem curte ler poesias vai gostar do livro De Nada Adianta Ser Uma Lâmpada Apagada Se Não For Para Brilhar. Um compacto de 101 textos escritos por um grupo de detentas da penitenciária feminina da capital paulista, zona norte de São Paulo. Acabou de ser publicado. O material foi selecionado pelo coletivo Poetas do Tietê, que ministra a oficina de poesia que faz parte do projeto Sarau Asas Abertas, programa da Secretaria de Cultura no Presídio. No Sarau, mulheres das mais variadas idades, histórias, nacionalidades, sentenças encontram na escrita um refúgio, uma fuga e a oportunidade de recomeçar. Né? Tem que voltar para a sociedade, não tem? Então não adianta depois a gente ficar falando, né, que é escola do crime, se a gente não fizer nada. Aí estão fazendo alguma coisa. Estão transformando a vida dessas mulheres. Começa assim, porque aí elas podem voltar para a sociedade. A gente precisa ter medo mais dessas pessoas, né? É ou não é, Reginaldo Boni? Exatamente. Bom dia, obrigado tudo bom, presença, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo Vamos falar de convite. doação de órgãos. Vamos lá. Você viu a galera elogiando ali? Antes mesmo de começar a nossa pauta, já tinha gente elogiando o fato da gente falar disso. É tão difícil quebrar o preconceito, gente, com esse negócio de doação de órgãos. A gente precisa falar da importância disso. O Brasil evoluiu nesse sentido? Muito. Nos últimos anos, o Brasil é quase que uma referência internacional na área de doação e transplante. Que coisa boa ouvir isso. Existe um hospital em São Paulo que transplanta, em número isolado, mais órgãos, mais rins do que qualquer outro hospital no mundo. E em São Paulo. E a gente, na verdade, exporta esta metodologia, tanto da doação como do transplante, para vários países. Eu mesmo participo de vários programas na China, em outros países, para implementar programas de doação de órgãos. Que coisa bacana. Então, estamos servindo de exemplo. Estamos servindo de bom exemplo, né? Porque é importante a gente dizer, as coisas boas do país, elas existem. Tem muita coisa ruim aqui, mas tem coisa boa também. Mas tem coisa boa, e a coisa boa tem que ser mostrada sempre, né? Tem muita gente na fila hoje? Então, a gente estima que no Brasil aproximadamente 35 mil pessoas aguardam por um órgão ou um tecido. Aí o tecido, basicamente, que eu relataria seriam as córneas, né? E isto é uma desproporção muito grande para o número de doadores efetivos que a gente tem.
Essa diferença ela é igual na maior parte dos países. Alguns países são referências em doação no mundo, como por exemplo a Espanha, que chega a ter 40 doadores a cada milhão de população e com isso consegue fazer um grande número de transplantes, em detrimento a outros países que não chegam a ter 1 ou 2 doadores por milhão de população. A gente está no meio do caminho. A gente tem quanto? A gente está em torno de 15, quase 16 doadores por milhão de população. E é possível aumentar isso. Como que a gente faz para aumentar? A gente faz duas coisas básicas. A primeira delas, que eu gostei muito da pauta anterior e eu acho que vai também por aí, é a questão da capacitação profissional. Tá. Então, transplante no mundo hoje é uma coisa muito nova. Né? A gente fala de 30, 40 anos, para a medicina isso é muito pouco tempo. É muito pouco. Então, a gente precisa capacitar os profissionais, principalmente para a identificação dos pacientes que estão em morte encefálica nos hospitais. E a segunda grande coisa é informar a população que ela tem o direito de ser doadora. Isso é legal. Isso é legal. É aquela história. A gente fez muita campanha no começo, né? Quando mudou a história de você poder colocar no seu documento e tal, falou-se muito sobre isso. Mas eu acho que a gente está falando pouco hoje. A gente podia falar mais a respeito de doação. Tem que esperar acontecer alguma coisa para a gente lembrar desse assunto. Principalmente porque a doação de órgãos ela é uma decisão do indivíduo, né? Que transmite isso para a família. Hoje, legalmente, o que eu preciso fazer para ser doador? Como é que eu faço? Eu, Celso, vamos lá, quero ser doador. Vamos lá, o Celso quer ser doador. O que ele faz? Quando acontecer o evento da morte, e neste caso a gente fala da morte encefálica, que a gente vai comentar um pouquinho aqui, a única coisa que tem que ter sido feita é você ter falado para sua família, um parente de primeiro ou segundo grau ou para sua esposa, que, infelizmente, nessa situação, será a família a ser consultada. E é a família que toma a decisão. Então, não adianta nada eu deixar um testamento, porque eu vou abrir muito tempo depois, não dá mais tempo. O documento de identidade e carteira de habilitação também não tem mais nenhum valor. Não tem mais? Legal. O que tem valor é apenas orientativo. A gente nem coloca mais essa questão nos documentos. É verdade? Por quê? Porque as pessoas ficaram muito assustadas quando saiu essa lei, né? Quer dizer, se eu morrer, então já vão lá retirar os meus órgãos. Se tiver no meu documento. Aí também gerou aquela... Até pra gente quebrar aqueles mitos de roubo de órgão, de gente ser sequestrada para roubar órgão, essa coisa toda, né? Isso nada existe, né? No Brasil a gente... não... Lenda urbana, né? É uma lenda urbana que, na verdade, só atrapalha e não faz com que a família, num momento muito crítico de tomada de decisão, que é diferente aqui a gente falando, né? Todo mundo tomando café, almoçando, vamos falar sobre doação de órgãos. Mas na hora você está com uma dor sem tamanho ali, que você perdeu quem mais você amava e alguém pergunta para você, você pensou na possibilidade de manter este direito deste morto como um doador de órgãos e melhorar a qualidade de tanta gente, né? Eu faço isso há mais de 20 anos e eu cheguei à conclusão que eu não falo mais de morte, eu falo só de vida. Claro. Porque é um ciclo que se reinicia. Um doador de órgãos, ele sai de uma sociedade, dessa sociedade que todos nós estamos, contribuindo para que ela melhore. Altamente vulneráveis a todo tempo, e ele pode voltar a contribuir para a sociedade mesmo depois da morte. Acho muito legal. O que você trouxe para a gente aqui? Porque é muito interessante. Vamos lá. Eu trouxe a Margarete. A Margarete é uma Quem companheira. A Margarete é uma doadora. Ela foi uma paciente que sofreu, infelizmente, um acidente e a família consentiu a doação de órgãos. Então, no momento da entrevista, nós falamos com a família, explicamos que ela poderia ser doadora e poderia doar aí vários órgãos e vários tecidos. E aí, a gente explicou o diagnóstico de morte para a família. Que basicamente corresponde à morte do encéfalo. Então, hoje, quando a gente fala que alguém está morto, é porque o encéfalo parou de funcionar, ele morreu, mesmo com o coração batendo. O coração está batendo, mas o cérebro já era. É como se eu tivesse um carro com motor, mas o motor parou de funcionar. Mas ainda funciona a luz, ainda funciona o limpa-vidro, mas o principal, que é a sede da vida, que é o encéfalo, parou de funcionar e morreu. Né? E aí a gente, então, tem o diagnóstico feito da morte encefálica, que é um diagnóstico de certeza. Os médicos informam a família do diagnóstico e nós, das organizações de procura de órgãos, eu, no caso, trabalho na organização de procura de órgãos do Instituto Dante Pazzanetti de Cardiologia, aqui em São Paulo, nós conversamos com as famílias. Certo? Aí vocês vão lá falar com a família. Vamos lá falar com a família. A partir do momento, primeiro a família recebeu a notícia do médico. O médico responsável, dizendo, olha, infelizmente constatamos a morte encefálica, não tem como voltar. Não tem como voltar. Aí vocês entram em cena. Exatamente. E a aí? gente, na verdade, prefere entrar em cena um pouquinho antes, quando o médico comunica a morte. Já, ao mesmo tempo? Porque é importante a família tirar as dúvidas e entender claramente esse diagnóstico. Perfeito. E a gente entendeu que a família, de fato, entendeu quando o médico explicou. E aí que começam alguns problemas, porque muitos profissionais da saúde têm muito medo de falar da morte.
E é natural, porque todos nós temos medo da morte. Então, a capacitação profissional passa também pela qualificação dos profissionais na comunicação de más notícias. Tem uma questão de jeito de falar, de forma de abordar. Isso é fundamental. E os médicos têm que passar por esse processo de treinamento também. Exatamente. Ou Legal, seja, isso é interessante. a gente faz cursos de capacitação profissional em comunicação de más notícias em situações de crise, que justamente é esta situação da perda de alguém que a gente ama muito. Que é o que aconteceu com a Margarete. E o que aconteceu com a Margarete? Infelizmente, a Margarete acabou morrendo e ela se converteu numa doadora de órgãos. E que órgãos a Margarete pode doar? Né? Obviamente, aqui a gente tem um modelo muito simples, mas a Margarete pode ajudar pessoas doando os pulmões. Então, os pulmões, eles são utilizados para pacientes que têm problemas pulmonares, que não conseguem respirar. Imagine só a felicidade de alguém voltando a respirar. Vou te fazer uma pergunta básica que é importante. Um fumante pode doar pulmão? Depende. Aqui a gente tem vários dependes. Né? Se ele foi fumante por algum tempo e deixou há vários anos, a gente faz um outro exame que se chama broncoscopia, avalia os pulmões antes da retirada dos pulmões e chega à conclusão se pode ou não. Perfeito. Faz alguns exames de sangue também para a gente ver se existe a possibilidade. Tá legal. O outro órgão que pode ser doado é o coração. Né? O coração, ele é um órgão que tem uma característica muito importante, como a do pulmão. Por quê? Porque as pessoas que esperam por um coração e por um pulmão, elas têm como única possibilidade de continuarem vivas o transplante. Então, se eu não transplantar o coração para quem precisa de fato, e o pulmão, vai morrer. Ela vai morrer. E eu acabo enterrando a Margarete, se ela não tivesse sido doadora, com todos esses órgãos, que são úteis para a sociedade, né, e para as pessoas que estão na fila. A gente ainda tem o fígado. Né? O fígado é um órgão que pode ser doado, principalmente para pacientes e especialmente para pacientes que têm falência deste órgão de forma global, então ele pode ser doado. Igualmente, muitos pacientes, se não transplantarem, eles realmente vão morrer se não houver o transplante de fígado. Quais são os mais comuns? Então, na verdade, o que é mais frequente acontecer são os transplantes renais e os transplantes de fígado, né? E os de córnea. Por quê? O transplante renal e o transplante de córnea, o paciente tem uma terapêutica substitutiva, ou seja, ele permanece cego até conseguir um transplante de córnea, e de rim ele acaba sendo colocado num tratamento de hemodiálise. Então ele fica aguardando, por isso que a maior lista de pacientes para transplante no Brasil, como em todo local do resto do mundo, são os transplantes renais. Né? Perfeito. E aí a gente, então, o estômago a gente não transplanta, né? Aí a gente tem o pâncreas, que é um órgão que também interessa muito para a gente, principalmente para os pacientes diabéticos, mas, novamente, tem uma terapia substitutiva aí no caso, que mas é o tratamento com insulina. Tem transplante. Isso é legal. Eu vou tirar o intestino aqui, mas a gente também tem uma outra modalidade de transplante, que é o transplante multivisceral. A gente pode transplantar todos os órgãos abdominais conjuntamente em alguns casos. E, finalmente, o transplante de rim. Aqui a gente só tem um pedacinho do rim, né? Mas o rim é um órgão muito importante porque ele acaba mantendo toda a função do organismo, tanto em perdas de líquido, né, como no controle da pressão e outras funções importantes para o organismo. Então aí a Margarete ela acaba sendo uma doadora multiorgânica. Então a gente ajuda... Córnea também, né? E as córneas também. Né? E aí a gente fala das córneas. As córneas, na verdade, são como se fosse o vidro do relógio. Né? O olho é o relógio e as córneas são o vidro do relógio. Então a gente vai lá e retira o vidro do relógio. E este vidro pode ser utilizado para outra pessoa. Eu nunca transplanto duas córneas na mesma pessoa, eu sempre transplanto uma córnea por vez em cada pessoa, de maneira que um doador de córnea pode ajudar duas pessoas de uma única vez. Gente, fora outros tecidos, né? Então a gente tem pele, a gente tem osso, fragmentos de vaso, enfim, a gente pode utilizar vários órgãos e o corpo ele é restituído e é entregue à família. Vai ter um enterro da mesma forma, uma cremação da mesma forma, não vai mudar nada, você vai ter toda a despedida, o velório vai acontecer da mesma forma, não tem problema. Você vai poder fazer a sua despedida, só que você vai estar salvando um monte de vidas. Exatamente. E assim, isso é importante, né? Porque muitas famílias têm medo de como vai ficar o corpo. O corpo vai poder ser sepultado igualmente em como qualquer outro funeral. Para a pessoa que recebe, o que é recuperação, rejeição, medicação? Fala para o pessoal. Receber um órgão não é simplesmente eu vou lá e troco uma peça. E tá tudo certo.
Eu vou lá, faço o transplante, coloco um novo órgão. Esse órgão ele tem que ter uma compatibilidade adequada, mas mesmo tendo compatibilidade adequada, eu preciso usar alguns remédios que são os imunossupressores. Ou seja, eu tenho que tomar remédio para o resto da vida, né? E no Brasil, isso é muito importante a gente dizer, que o programa de transplantes no Brasil prevê desde o momento da doação, do transplante e até a entrega do medicamento para o resto da vida do paciente, para que ele não tenha rejeição. Rejeição é um evento comum? Frequentemente acontece, mas ela é tratável. Rejeitar não significa imediatamente perder o órgão. Significa que ainda a gente tem uma possibilidade de tratar e recuperar esta função do órgão que foi transplantado. E às vezes o órgão realmente não funciona mais. O que acontece? A pessoa volta para a lista e ela aguarda um novo órgão para ser transplantado. Por isso que a gente precisa de cada vez mais doadores. Exatamente. Para que essa roda continue girando. Ainda é a família, mesmo quando tem a vontade daquela pessoa de doar os órgãos, ainda acontece muita família, não, mas não quero, e ainda tem uma negativa muito grande? Sim, mas isto acontece porque muitas comunicações são realizadas de forma inadequada. Você acha que se a gente resolver a comunicação, a gente vai quebrar isso? Eu tenho absoluta certeza. Coisa boa de ouvir. Só para vocês terem ideia, no Instituto Dante Pazanese, nós temos aí cerca de 50, 60 hospitais numa área bastante grande. A gente dobrou praticamente, em comparação ao período de janeiro a maio do ano passado para este ano, o número de doadores. Sério? E a gente diminuiu para cerca de 20% a taxa de negativa familiar. Por quê? Porque a comunicação foi feita de forma adequada, o médico está sendo instrumentalizado pouco a pouco de como fazer o diagnóstico, de como falar com a família, ou seja, a gente tem que entender que a sociedade, ela não está dividida na sociedade da saúde e na sociedade fora do hospital. Nós somos um complexo e esse complexo pode muito bem conversar bem e ajudar outras pessoas, né? Então a gente tem que profissionalizar os médicos, os enfermeiros, os psicólogos e nós temos que falar para a sociedade. Doem porque é seguro. Fale com a sua família. Você não precisa deixar nada por escrito. Acredite no processo, porque neste país, no Brasil, esse processo é íntegro, ético e feito de forma absolutamente correta. Isso é muito lindo. Tem pergunta do telespectador. Deixa eu ver, vamos ver. A galera está perguntando. Eu adoro quando o pessoal participa. Pode pôr na tela pra gente. Vamos lá. É a Lucy. Que pergunta boa. Obrigado, Lucy. Mesmo os velhinhos podem doar? Existe uma idade certa ou estar saudável é o que conta? Cara, que legal isso. Ótima essa pergunta. Maravilhosa. Na verdade, a gente tem dois tipos de idade. Uma coisa que se chama idade cronológica, ou seja, quantos anos eu tenho, e outra coisa é a idade biológica, quanto eu aparento ser. Eu, por exemplo, tenho 35 anos de idade cronológica e, obviamente, pareço muito menos, né? Então, a condição clínica dos órgãos é o que mais importa. Tem gente de 70, 75 anos de idade que são doadores absolutamente dentro dos padrões esperados, porque tiveram uma qualidade de vida adequada, não bebiam, não fumavam, tinham hábitos saudáveis de vida, né? Então, enfim, elas podem ainda colaborar. Então não tem idade para ser doador, só tem vontade. Para a gente encerrar, o tempo necessário, porque acho que é o que a gente sempre vê, né? E isso é o que a gente aprende muito nos filmes, né? A gente vê aquela correria, tentar salvar, e aí vai com o órgão, entra no avião, pega o carro e tal. Só para a gente terminar, qual é o tempo necessário para isso, para que esse órgão sobreviva e salve uma vida? Depois do diagnóstico de morte encefálica, a gente tem, dependendo do órgão, um período de tempo. Então, por exemplo, para eu transplantar um coração depois de doado e retirado, eu tenho em torno de 4, 5 horas, por isso que aparece essa correria. No caso do fígado, a gente tem umas 12 horas ainda para depois dele ser retirado ser transplantado. E no caso dos rins, a gente tem até umas 24 horas para transplantar. Cara, mas ainda assim é tudo pouco tempo. É, né? Muito pouco tempo. Agora, o maior tempo que eu acredito, e ele é muito importante, é o tempo que a gente tem que dedicar para a família. É um momento muito difícil, as famílias devem ser acolhidas, mesmo que elas forem contrárias à doação. Doação é um direito, não é uma obrigação, e nós, profissionais da saúde, temos que acolher de forma adequada nesse momento muito crítico. Meu amigo Reginaldo Boni, que alegria te receber. Eu que agradeço. Que bate-papo bacana que a gente teve aqui. Coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Instituto Pazanese, Dante Pazanese de Cardiologia. Muito obrigado. Como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal acha informação? Eu vou deixar um e-mail, porque aí a gente consegue responder com bastante agilidade. É OPO, Organização de Procura de Órgãos, opo@idpc, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia.org.br. opo@idpc.org.br.
pt.org.br. Vai ser um prazer responder as questões de vocês depois. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu que Adorei. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Um abraço. Sensacional. Rápido intervalo no próximo bloco. Vamos economizar luz? A gente tem um bate-papo muito legal com o Alessandro Azzoni, está aqui com a gente e vai mostrar para você como você reduzir a conta de luz. Estamos de volta com o Dia Azuca nesta tarde fria de segunda-feira, chuvosa de segunda-feira, então a gente faz um convite a você ficar com a gente. Para economizar energia, vai ser nosso próximo bate-papo. Vai mandando suas perguntas aí. Antes, comentários da galera nas redes sociais, deixa eu ver. Olha a Marlene Martinelli, chuvinha, bom para ver o programa, sempre temas interessantes. Obrigado, Marlene, acabei de falar a mesma coisa, amor, obrigado, viu? Ó a De Arguinha. Tema importantíssimo para ser abordado sobre doação de órgãos. Obrigado, cara. O medo acaba quando a informação chega à população. Parabéns. É isso. Exatamente isso. Tem mais? Vamos lá. A Simone. Perfeitas e claras as explicações desse especialista em doações de órgãos. Fiquei impressionada. Parabéns. Programa show. Obrigado, meu amor. Muito legal. Roda a vinheta do nosso Momento Pet. Vai lá. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre, a casa é sua. E é casa sua mesmo, daqui a pouco eu vou mostrar. Olha só o vídeo que a telespectadora Flávia mandou pra gente. É o primeiro passeio da cachorrinha dela. Ah, meu Deus do céu. Olha a alegria. Vamos ouvir, vamos ouvir. Olha isso. A Flávia mandou pra gente o petisco e o primeiro passeio da cachorrinha dela. Imagina a alegria. Primeiro rolê na rua, tá gostoso? Tá gostoso? Olha isso. Eu só não sei o nome dela. Alguém sabe o nome da cachorrinha dela? Adora uma caixa. Parece... Ah, pronto, olha lá. Esse gato. Olha lá. Fala sério. Obrigado, Flávia. Olha, você também pode mandar pra gente os vídeos do seu filhinho de 4 patas. Não precisa ser só de 4 patas, não. A gente viu hoje fotinha da criançada também. Mas aqui pro momento, nosso Momento Pet, esse momento que a gente mostra isso, manda foto do seu gatinho, do seu cachorro, vídeo. A gente se diverte e coloca no ar pra você. E você viu que o oferecimento de quem é? Da Veste Casa Mega Loja. Deixa eu chegar aqui. Ah, que legal. Eu tô falando desde o começo da chegada da Veste Casa no programa, das cadeiras. Mas eu falei tanto dessas cadeiras, eu falei tanto que os caras mandaram a cadeira pra cá. Falaram, bom, o Zuca gostou tanto da cadeira que vou mandar a cadeira pra ele. Pronto, então tá recebido aqui a cadeira. É o seguinte, deixa eu te falar. Ó, você já foi à Veste Casa Mega Loja? Você tem que ir, gente. Você tem que conhecer essa loja, é muito legal. É pet friendly, é completa, é cheia de novidades pra você, pra sua casa, pro seu pet. Você pode passear com o seu cachorro lá e ainda comprar produtos com preços maravilhosos para ele, para sua família. O seu pet é muito bem-vindo, muito bem recebido. Tem o Espaço Mais Pets, que é um cantinho especial com produtos de higiene e alimentação, de qualidade e com preço, gente, sem intermediário, o menor preço. Agora, deixa eu falar da cadeira, porque senão os caras vão falar assim, bicho, você falou tanto dessas cadeiras, agora mostra as cadeiras. Deixa eu mostrar para você. Essa daqui, ó, é a Eiffel, chique, não é? Olha isso, a base é de madeira, é legal, não é? Tem esse toque retrô. Cara, é tão confortável isso. Ela é a mais pedida do momento, e eu vou te explicar por quê. Além de ser bonita, já seria um bom motivo, mas não é só isso não. Ela custa R$ 99,90, essa cadeira aqui, é sério. Custa R$ 99,90, olha o que os caras fizeram. Uma cadeira dessa qualidade, por esse preço, não existe, galera. É sério. Isso é uma preocupação deles. Cara, e é muito confortável. É muito legal. Então, fica o registro para você dessa cadeira. Agora, deixa eu falar da Alegra aqui. Foi a primeira que eu sentei. Olha que demais essa cadeira. Sofisticada, arrojada. Pode ser sua por apenas... Aí você vai cair para trás agora. Lembra que é tudo em 10 vezes, tá? 10 vezes de R$16,90. 10 vezes de R$16,90. Olha o que os caras estão fazendo com os preços. É isso mesmo. É muito barato, galera. Vocês têm que conhecer a Veste Casa Mega Loja. Você vai lá, leva os seus pets, passeia, leva os seus filhos. Tem cama, mesa e banho, tem um monte de coisa. Tem tudo para qualquer ambiente. Então corra para garantir logo a sua. Veste Casa Mega Loja tem tudo para sua casa, tem tudo para o seu pet, tem tudo para sua família. Obrigado pela parceria. Adoro esses caras. Eles fazem um trabalho muito legal. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Valeu, galera da Veste Casa. Vamos falar sobre economia de energia, estou falando sobre economizar na compra dos nossos produtos, vamos economizar na energia também. A gente está recebendo o Alessandro Azzoni, que é economista, e vai falar para a gente a respeito de economia de luz. Meu amigo, a conta de luz é um problema para quase todo mundo. A gente se assusta sempre.
aí vem bandeira sei lá o quê, bandeira da cor não sei o que lá, bandeira vermelha, rosa, amarela, verde, essa coisa toda aí, a gente vai se assustando com isso. Mas dá pra gente reduzir a nossa conta de luz sem reduzir o nosso conforto? Porque essa é a preocupação das pessoas. Sim, sim, dá sim. Geralmente o que acontece é que a gente acaba abusando. Nós tivemos algumas situações, como da crise hídrica para cá, que nós nos refizemos de algumas atitudes que a gente percebeu que, pelo contrário, melhorou muito a nossa condição. E a gente não precisava gastar. Exatamente, foi a questão da água. A gente teve consumo que a gente tinha, que de repente nós percebemos que mudamos os hábitos. E a mesma coisa com a energia. A energia, ela anda atrelado com a questão da crise hídrica. Então, claro. Por quê? Porque nossa matriz energética é hidroelétrica. Ou seja, chove menos, tem menos água gerando energia, sobe o preço da energia. Por isso que nós temos as bandeiras tarifárias. Qual que é a diferença delas? Verde, amarela, rosa, vermelha? É que cada uma delas é o grau de emergência, vamos dizer assim. A bandeira verde significa que nós estamos com os reservatórios ok, a geração de energia está ok, não há necessidade de fazer um ajuste. Tá. Quando você ela começa a ter uma crise de chuvas e o custo da energia começa a ficar um pouco mais caro porque você tem que acionar as termoelétricas que usa gás, ele precisa dar uma compensada no sistema. Vem a bandeira amarela. Tá. A bandeira amarela ela vai aumentar 1,50 a cada 100 kW que você gasta. Legal, estamos mostrando na tela ali, tá. E a bandeira vermelha, ela é dividida em duas. Tá. A primeira é que você já começa a chegar no estado de emergência, tá. Ela chega a R$ 4,00 a cada 100 kW. Tá. E quando você chega no limite, ela vai a R$ 6,00 o quilowatt. Tá. A cada 100 kW. Tá. Isso vai aumentando a sua conta. Vai ficando mais caro. Mais caro. Bom, como é que a gente faz para economizar energia dentro da nossa casa? Quais são os primeiros passos? Quem é o principal vilão? Nós temos somente a questão dos eletroeletrônicos, que a gente acaba se viciando, são os celulares, os aparelhos que ficam ligados em stand-by. Eu acho que esse é o grande vilão. Porque ele vem comendo energia sem você perceber. Você sai de casa, deixa o teu carregador ligado na tomada, pelo fato de ele não estar plugado no telefone, ele não está gastando. Está gastando. Está gastando? Está gastando. Está gastando. É mesmo? Ele gasta. Ele gasta numa proporção pequena, mas gasta. O reloginho está virando. Está virando. Só para você saber, assim, uma tomada, quando você pluga ela na tomada, alguma coisa, ela já começa a gastar 1 watt-hora. Só de você plugar? Só de estar plugado, 1 watt-hora. Olha isso. Então, tem necessidade de você deixar a sua tomada plugada? Não, claro que não. Somente as coisas que você realmente utiliza. Por exemplo, eu já fiz esse teste na minha residência e eu consegui uma redução absurda. Eu desligava tudo da tomada, as coisas que eu não usava. Tá. Então você vai desligando, você vai percebendo que a tua energia, você começa a fazer uma economia. Não é nada, mas se você colocar 1 watt-hora, né? Isso você soma quantas coisas estão ligadas, quantas tomadas você tem na sua casa que elas estão plugadas. Se tiver 10, já são 10 watts-hora. 10 watts-hora. Num dia, aí você vai somando, você vai ver que no final do dia você está pagando quase que 30 a 50 reais só porque está plugado na tomada. Olha isso. Então, se não tem necessidade, desliga. É um abajur, você desliga. Tira da tomada mesmo? Tira da tomada, não deixa ligado na tomada. Agora, aqueles aparelhos, por exemplo, você fala assim, eu tenho meu home. Vou ficar toda hora puxando tomada. Põe um estabilizadorzinho. E desliga o botão? Desliga o adaptador, então, o plug. Olha que dica legal isso. Então vamos supor, você não vai ficar tirando. Você tem lá um receiver, ou tem um DVD, ou tem o aparelhinho da TV a cabo, né? Ou aquele adaptador da TV digital, o que quer que seja. Você não vai tirar da tomada. Compra uma régua. Ou estabilizador. Você vai lá no botãozinho, desliga ele. Não está usando, desliga. Desliga. Por que isso? Porque, vamos dizer assim, a maioria das pessoas sai para trabalhar de manhã e só volta no final do dia ou no final da noite. Aquela luzinha vermelha fica gastando energia? Gasta. Ela gasta numa proporção pequena, mas gasta. Se nós formos colocar que o Brasil ainda está no ranking entre as 10 energias mais caras do mundo... Tudo aqui é mais caro, né? Então, que significa o quê? Que qualquer coisa que você deixe ligada, ela gasta. É que nem, por exemplo, eu falo assim, na cozinha, você vai chegar lá, tem seu micro-ondas ligado. Ele
ele gasta muita energia? Se ele ficar com aquela luzinha acesa, ele está gastando. E se você não usar, por exemplo, vamos dizer assim, eu uso uma vez por dia para esquentar os meus alimentos. Mas ele passa 24 horas do dia ligado. É capaz do seu reloginho computar durante um mês gastar mais do que você usa dele mesmo. Entendi. Porque você fica com o relógio ligado ali. Exatamente. Não tem necessidade de a luzinha ficar acesa. Desliga. Só usa realmente os produtos que você realmente vai usar naquele momento. E não tem nenhum prejuízo para o equipamento você ficar desligando e ligando? Não muda nada isso? Só alguns aparelhos que são aqueles de TV a cabo, que eles podem dar um probleminha na hora de você ficar ligando e desligando, ele vai ficar configurando toda hora. Então esse você pode deixar ligado direto, porque senão toda hora você vai ficar ligando, desligando, ele vai demorar para configurar, entrar no sistema. Então deixa esse receiverzinho, só esse ligado direto. Para quem tem o decodificador da TV a cabo. Isso, porque toda vez que você ligar, ele vai buscar a configuração e às vezes você vai ficar demorando, você fala, poxa, me dá mais trabalho. Tá. Comprar eletrodoméstico com o selo Procel funciona? Funciona muito. É só para vocês terem uma ideia, como que você faz computar, como você pode ver que gasta. Por exemplo, você olha lá seu secador de cabelo. 1.500 watts, 2.000 watts, 900 watts. O que significa isso no seu consumo? Você divide por 1.000. Vamos dizer assim, o secador de cabelo de 1.000 watts, você divide por 1.000, 1 kWh. 1 kWh. Então significa que você vai estar consumindo praticamente durante 20 dias 20 kW na sua conta de luz. Tá. Então você sempre olha quantos watts gasta cada equipamento. Então procurar aqueles que têm o selo Procel. Exatamente. O Procel justamente ele faz essa qualificação de A a F justamente para você ter uma dimensão do que você está comprando. Tá para você já... Vai no A ali. O A é o melhor, é isso? Sempre tendendo ao A. Do C para cima é sempre melhor. O que for mais para baixo significa evitar. Extensão, Benjamin, essas coisas também... Gasta, porque é o seguinte, quanto mais Benjamin você coloca numa mesma tomada, quando você faz o cálculo, quando você faz o processo de engenharia elétrica na sua casa, você faz as dimensões da tomada para um determinado uso. Você coloca os fios para um dimensionamento. Quando você coloca um Benjamin, você está colocando 3, 4... tomadas numa única que ela não estaria suportando. O que acontece? Ela começa a puxar muita energia para aquele determinado ponto. Perfeito. E aí você começa a ter perda de energia. Então, evitar esse monte de... Exatamente. Sem contar o risco de incêndio, né? Exatamente. Não dormir com a TV ligada é outra dica legal, né? Porque você deixa... Nunca dormir com... Tem algumas dicas, por exemplo, assim, é o que eu até falo, da TV é uma delas, você não deixá-la ligada por grandes períodos, por exemplo, assim, mas eu só vou na sala, só vou jantar e já volto. Não, desliga. Desliga a TV. Desliga. Essa questão de a pessoa falar assim, mas o tempo de eu desligar e religar não tem o mesmo gasto? Depende do tempo que você vai ficar com ele ocioso. Então assim, saiu de um estabelecimento, saiu de um ambiente para outro, você não vai voltar, vai demorar 20 minutos, desliga, não tem necessidade. Legal. O chuveiro é um grande vilão? Muito. O chuveiro elétrico é um bandido da energia. Exatamente, porque se você olhar, a gente estava falando daqueles dos 1.000 kW, dos 1.000 watts. Geralmente, quando você fala de um chuveiro para esquentar mesmo, é 7.000 watts só para você tomar um banho quente. Tem chuveiro que vai até 12.000 watts, para ficar bem quentinho. Então, esses 12.000 watts, praticamente, se você dividir por 1.000, são 12 kilowatts por hora. Vale a pena você trocar o sistema da tua casa para o aquecimento a gás? Isso que eu ia falar agora. Não só o aquecimento a gás, mas mudar por tecnologia. Chega um momento que você fala assim, eu tenho meu aparelho de TV que eu comprei há tanto tempo atrás. Ele irradia calor, quando você chega perto dele está saindo calor, significa que ele está consumindo energia. Todos os aparelhos nossos já estão começando a vir com eficiência energética. Então, às vezes, você ficar com equipamento muito antigo, significa que você vai gastar muito. Então, ou seja, se você não puder trocar o sistema pelo gás, pelo menos você compra um chuveiro novo, é isso? Exatamente. Você vem para um modelo mais moderno. Exatamente. E agora, uma dúvida, o aquecedor a gás também ele utiliza energia para funcionar? Mas é muito pouco. É pouquinho. É pouquíssimo. O gasto dele
1,5, no máximo 2 watts. O investimento na tua casa para mudar a água para o aquecimento a gás é uma coisa que vale a pena? Volta rápido? Tudo vai depender do seu uso. Tá. Se eu sou uma família de 4 pessoas que... É verdade. Você tem que levar em consideração o Quantas número pessoas? Exatamente. Sou eu sozinho, tomo um banho, não tem necessidade de você fazer um investimento muito grande. Vai para o chuveiro mais novo, que talvez... Exatamente. Tá legal. Não, nós somos em 4. Meus filhos são pequenos, tomam 2 banhos por dia. Aí vale a pena. Aí pode valer a pena. Você tem que fazer essa conta. conta. Tem que fazer a conta para ver se realmente vale a pena ou não. Posição verão do chuveiro consome menos mesmo? Consome menos porque ele esquenta menos, mas aí vai depender de como a tua água entra na tua rede. Por exemplo, se você tiver como nós estamos no tempo frio, a água vem gelada. Pelo amor de Deus. Até que ela passe pela resistência, o verão não vai. Então aí você vai aumentar. Então aí uma dica se não puder trocar o chuveiro, reduzir o tempo de banho, que te ajuda bastante. Mas dá uma olhadinha sempre na tua caixa ou olha os watts que ele gasta, só para você poder ponderar os seus gastos no futuro. Mas essa história de trocar, se você não puder fazer a mudança do gasto, trocar por um chuveiro mais novo, o retorno vai ser rápido para você. Geladeira, ainda fazer degelo, tem algumas pessoas que têm uma geladeira mais antiga que ainda precisa fazer degelo e tal. Isso gasta. Porque quando você desliga, depois religa, qual que é o grande problema da geladeira? A geladeira é uma caixa que ela fica refrigerada. Quer ver um exemplo mais prático? Seria como a tua sala quando você liga o ar-condicionado. Se você deixar a janela aberta ou a porta aberta, sai o frio. É a mesma coisa a porta de geladeira. Lembra que a tua porta de geladeira ela é quase do seu tamanho. Na hora que você abre, aquele ar frio que estava lá dentro, vai tudo para fora. Quando você fechar, vai ter que gelar tudo de novo. Tudo de novo. Hein? Ou seja, abrir poucas vezes a geladeira. Exatamente. Tenta fazer, toda vez que você for usar a geladeira, já pensa no que você realmente vai pegar e não deixa ela aberta de vai e volta. Vou pegar coisa para o café da manhã, os laticínios, já deixa separadinho nos lugares. Legumes estão embaixo, então você já deixa meio organizada a sua geladeira. Para pegar e tirar rápido. Trocar a borracha da geladeira. Fundamental, porque vaza a refrigeração por ali. Cada vez que você você perde refrigeração, você tem a perda dela, você acaba gastando mais porque você tem que ficar gerando. Tem até uns equipamentos hoje que o pessoal que mexe com elétrica, ele passa assim na frente da geladeira. Para ver se está vazando. Dá uma imagem de calor, então você vê se ela está vazando. Então é importante porque é uma perda. Você tem um vazamento e você não sabe. Você vai ter que voltar, cara, porque o nosso tempo está acabando. Só uma última para a gente não deixar passar isso, que é a história das lâmpadas. Hoje nem tem mais lâmpada incandescente para vender, né? Não, foi proibida, né? Mas, se você tiver na sua casa, troca tudo por LED, né? LED. E cuidado com o LED que você vai pôr. Porque assim, compre lâmpadas LED que você tenha o reconhecimento do Inmetro, porque senão você vai estar colocando gato por lebre. Às vezes você não sabe a origem, você não sabe como ela foi feita, então você acaba tendo um problema. Em vez de te ajudar, ela acaba gastando. É verdade, porque você não sabe qual é o tipo de componente que ele colocou dentro, como que ela está feita, se ela é eficiente, se ela segue os padrões de produção, sabe? Então, pelo menos tendo o selinho do Inmetro, significa que ela passou por teste. Então, significa que de repente você faz um baita de um investimento na sua casa e não tem o retorno. Como é que o pessoal te acha? No Instagram, Ale Azzoni, ou no meu Facebook, Alessandro Azzoni. Azzoni com 2 Zs. Isso, A-Z-Z-O-N-I. Obrigado pela presença. Você vai ter que voltar, viu? Volto com o maior prazer. Boa semana.